dona, você bate punheta? Eu falei, bato. Ele falou assim, quanto você cobra? Olha o áudio ligado aí, minha gente. Eu falei pra ele assim, não, de entrada, o resto eu passando 3 vezes. Cadê o pessoal? Vamos lá. Todo mundo entrando de novo. Vamos lá. Então, o que é que classifica essa questão da finura? O peneiramento, né? Olha o áudio ligado aí, minha gente, por favor. O peneiramento na peneira de malha 200, né? E 325, tá? O que classifica a sua área específica é o permeabilimetro de Blaine, que é uma caixa de madeira que tem lá no laboratório. Não sei se vocês já viram. Prestar atenção. Deixa eu ver se tem aqui uma foto. Acho que vai ter mais para frente. E aí o tempo de pega, que seria o tempo de solidificação da pasta de cimento, né? Representa o início do endurecimento, é o tempo de início de pega, tá? O fim de pega é a partir do momento que ele se torna totalmente rígida ou normativamente com a sua padronização. Determina o período de tempo que o tempo de pega ele vai determinar, inclusive para o concreto, o tempo que eu consigo trabalhar com ele. Aí existem artifícios para postergar ou acelerar essa pega, né? Retardar ou acelerar essa pega. Isso é muito utilizado em concreteira, principalmente aí na região, né? Você tem uma concreteira numa determinada cidade e precisa percorrer uma longa distância para poder chegar na outra cidade com a pasta fluida ainda, né? Isso é bem comum, tá? E aí o que determina o tempo de pega é o aparelho de Vicar, tá? Onde faz a penetração de uma agulha, que ele deve ficar a uma determinada altura, tá? O fim de pega faz uma impressão na superfície da pasta sem penetrar. O enrijecimento, que é a perda de resistência da pasta plástica do cimento, né? Também é determinado pelo abatimento, né? Existe uma mesa de consistência que você consegue avaliar o enrijecimento e a consistência dessa pasta, tá? E aí, expansibilidade, né? Analisar a questão da formação de cal, magnésio, gesso, tá? Quem determina a agulha de Le Chatelier, tá? Os ensaios eles são realizados também com a ajuda da autoclave. Esse ensaio ele é muito importante para saber nesse sulfato de cálcio, que seria um componente, né, do cimento, se ele tem uma quantidade em excesso, significa dizer que posteriormente ele vai ter a formação de etringita, que é um componente, etringita, que são aquelas agulhas atrasadas, a reação dela vai ser atrasada. Isso significa dizer que posteriormente ele pode ter um problema, igual a hidratação retardada da cal. Aí a resistência característica, né, mesma coisa do concreto, só que só para o cimento também tem, né? Analisar também o calor de hidratação, né? Boa parte dos problemas relacionados a patologias de fundação são gerados pelo calor de hidratação em grandes volumes do concreto. E aí, esse grande volume concentra um calor de hidratação excessivo gerado pelo cimento, certo? E o fato de ter o calor excessivo faz com que internamente ele comece a se agregar, ele não tem liga mais. Ele, em vez de dar liga, ele afasta, ele expande. E aí fica o buraco no meio do elemento. E aí, ó, importância, a execução de peças com grande volume de concreto, como barragens, blocos de fundação, fissuras térmicas. Quem determina é o calorímetro, tá? E aí vai depender do laboratório. Aí vamos lá, propriedades do cimento. Tá? Quando a gente fala, eu estou fazendo um merchan aqui, queria eu ser patrocinada pelo pessoal da Nacional. Está tão caro hoje que
quando a gente pega um saco de cimento desse, que a gente vai avaliar, tem a classificação, uma nomenclatura aqui uma simbologia na embalagem, certo? E aí tem CP2, F32. CP2, CP, na verdade, cimento Portland. O 2 é o tipo, né, que ele pode ser comum, composto, alto forno, pozolânico, ari, branco. Então, o 2 ele é composto. Sendo composto, ele pode ser de escória, pozolana ou filler. No exemplo do vídeo, era a escória que estava sendo incorporada lá no processo, né? Ele era composto, mas a adição era de escória. E nesse caso do exemplo aqui, é o F, que é de filler, tá? É CP2 F32. Esse 32 é o quê? A resistência mecânica em MPa. Ele pode ser 25, 32 ou 40 MPa. Oxe, Jadir, então quer dizer que se eu comprar esse cimento e usar ele, vai ter que dar 32 MPa? Ui, deixa eu voltar lá. Vai ter que dar 32 MPa. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. A mesma imagem? É mais do cimento. Isso. E aí, não, você não vai ter que ter 32 MPa. Vai depender do seu traço. Isso aqui significa que você pode chegar a 32 MPa. Se você faz um traço característico para 32 MPa, tá? Então, esse traço aqui, CP2, essa nomenclatura, especificação, CP2, F32, tem a descrição técnica de cimento Portland composto com filler com resistência característica de 32 MPa, tá? E aí, ó, finura do cimento. Como é que a gente avalia a finura do cimento? Né? Pelo permeâmetro de Blenner. E aí a norma 16.372 de 2015 rege isso. A consistência e o tempo de pega pelo método de Vicar. A expansibilidade pela agulha de Le Chatelier, como eu falei. E aí, cada cimento com suas normas técnicas, tá? O tipo de cimento comum, composto, de alto forno, pozolânico, alta resistência inicial, cada um com sua sigla. Então, comum ele pode ser CP1, CP1 simples. O composto ele pode ser o CP2E, CP2E, CP2F, tá? O de alto forno ele pode ser ele é o CP3. O pozolânico é o 4 e o de alta resistência inicial é o ari, é o 5, tá? Cada um com a sua composição de clinker e gesso, certo? E escória, pozolana e filler, certo? Nas suas proporções. E aí, ó, além desses que eu comentei, ainda tem o cimento Portland resistente a sulfato, né? O cimento Portland de baixo calor de hidratação, o cimento aluminoso, que é o refratário, o cimento branco, que é o estrutural ou não, né? Também tem. E para as suas aplicações, eu gosto muito dessa tabelinha para distinção, né? O CP1 e CP2 geralmente é utilizado em uso geral, né? O CP3 ele protege da água do mar e meios agressivos, né? Esgoto. O CP4 é um concreto que também é menos reativo, tá? O CP5, por reagir rápido, ele é utilizado em pré-moldados, túneis e concretos protendidos. No shopping foi utilizado o CP5, tá? Na obra do shopping. O RS, né? O RS, na verdade, tá igual o CP3 aqui. Ele também é muito recomendado para ambientes agressivos de esgoto e água de mar. Tá? Quando eu falo esgoto, é manilha de drenagem, por exemplo, de esgoto. O branco, sem ser com função estrutural, ele é apenas estético e rejunte, e o branco estrutural para pisos, monumentos e fins arquitetônicos. O de baixo calor de hidratação para obras de concreto em um volume de massa excessivo. Tá? É isso, minha gente. Alguma dúvida? Como é que vocês estão nessa... Ô, professora, assunto, acho que a senhora estava falando do gesso, era o drywall.
Drywall. Drywall. É no outro É slide. recomendado utilizar em residência, Sim. Sim. porque em algumas lojas do shopping aqui em Serra, todas as lojas, né, na Uhum. realidade, foram utilizadas isso daí. Isso Essa mesmo. parede de gesso aí. Né? Ele é um gesso acartonado, na verdade. Só para você entender, assim, esse tipo de construção ele foi disseminado muito nos Estados Unidos pela facilidade de montagem, limpeza e principalmente por conta das catástrofes ambientais que tem lá, né? Então, furacão, por exemplo, uma coisa é uma chapa drywall caindo na sua cabeça, outra coisa é um tijolo, né? Então, é muito mais fácil de evitar um problema futuro do que o tijolo. Então, aí em Serra Talhada existe por conta de Petrolina e da Chapada do Araripe ter disseminado essa metodologia, na região aí do Sertão é muito disseminado para comércio, mas residência também não tem nenhum problema, desde que tenha as suas especificações, né? Por exemplo, na parede de revestimento externo e nas paredes internas, externo você tem que ter isolamento térmico, internamente você tem que ter o sanduíche com isolamento acústico, porque se você deixa a chapa vazada, é um sanduíche, né? O perfil, um montante de um lado, um montante do outro, no meio fica vazio. Se você deixa aquilo ali vazio, você escuta tudo que o outro lado está falando. Então, tem algumas especificações que para residência precisa ser alterado, tá? Mas ele pode sim ser utilizado. Então, e a questão calor, a questão como é que eu posso falar? A questão térmica. A questão térmica, dependendo do preparo, porque assim, internamente, ele tem, vamos dizer que seja 2 chapas e vazio no meio, certo? Cada lugar que você for utilizar tem uma especificação. Para poder deixar com isolamento térmico, você precisa colocar uma lã de vidro, por exemplo, dentro do... É um componente para utilizar da proteção do calor. Se você quer com isolamento acústico, né? Resistente a fogo, lã de pedra, por exemplo, você vai ter as propriedades de acordo com o material que você vai colocar no meio. Se for só a chapa, você não obtém um resultado tão positivo, não. Sendo bem sincera com você. Você precisa de uma preparação para isso. Tá certo? Entendi. Professor, Então aqui no sertão do Pernambuco já tem algumas casas com ele já, né? Sabe onde é que tem uma outra que também utilizou? Ali naquele loteamento ali perto da Polícia Federal. Tem uma estrutura ali. Ela veio toda da China, aquela estrutura ali. Ela veio num Eu container. sei onde é que fica. Ela veio num container e o pessoal montou ela, parece que foi em 12 dias, aquela casa. E ela tem essa mesma metodologia, só que internamente ela é preenchida com cimento. São placas cimentícias. Entende? Mas é a mesma coisa, é o perfil montante com isolamento. Alguém ia perguntar mais alguma coisa? professora, o drywall e o steel frame, eles mudam por exemplo, no litoral para uma parte mais do interior. O ferro, ele muda alguma coisa? Ele já vem de fábrica, resistente à maresia e... Hã? Ele já vem especificado. Ele já vem especificado com a proteção. Não tem muita diferença, não. Porque o que é que está acontecendo muito, né? O mesmo perfil metálico, ele vem sendo produzido em larga escala para poder viabilizar a metodologia. Então, esse mesmo perfil, ele vai adequando para cada situação. Ele tem as proteções dele, né? Na verdade, é alumínio, né? Boa parte do pessoal usa os perfis de alumínio e por isso que acaba sendo até um pouco mais caro. Entendi. Aí, quando precisa de reforço, por exemplo, de um pórtico para uma caixa d'água, né? Aí precisa de um aço sendo estruturado para resistir e com proteção galvanizada. Aí é especificado para cada situação. Entendeu?
Ô, professora, ali em Gravatá, não sei se eu olhei errado. Tem umas casas por lá que ali tem, parece que elas são construídas só apenas de concreto. Que eu já vi na internet umas casas que são construídas apenas de concreto. Eles chegam lá, colocam a forma de concreto e pronto. Só o Vanete Almeida aí, em Serra Talhada, 500 casas desse jeito. Vila Bela também, professor. Uma parte é toda concretada. É, né? Essas construtoras maiores, principalmente assim, do Minha Casa Minha Vida, eles preferiram comprar uma forma, como eram várias casas, comprar a forma e ir fazendo os módulos, né? Só que isso tem aspectos positivos e negativos. Os positivos são rapidez, né? No processo aí de produção, principalmente, né? Segurança estrutural, no sentido de, quando comparado à alvenaria, uma integridade de um monobloco monolítico ali, né? Segurando a estrutura. Em contrapartida, eu vou dizer uma coisa para vocês assim. Se ele falhou na primeira forma, ele vai falhar em todas. No Vanete Almeida, que nem foi entregue ainda, né? O Vanete ainda tá no processo. O Vanete Almeida, ele tem a mesma falha em pelo menos 100 casas. É uma falha na entrada de casa, uma fissura. Ou seja, é em vão isso? Não, foi porque a forma utilizada, o modelo utilizado, ele gerou isso. Então, o erro ele também foi repetido. A repetição foi positiva na produção, mas o que veio de ruim também vai junto. Aí outra coisa negativa também é simplesmente a questão do uso excessivo de material, né? Geralmente essas estruturas de concreto, elas são muito espessas, né? Tornando a estrutura muito robusta em lugares que nem precisavam de tanta robustez assim, né? Ô, professor, e o CREA para fiscalizar essas obras? Não vai ter, não? Não, na real, quem fiscaliza isso não é o CREA. O CREA, ele fiscaliza o exercício legal da profissão. Ele foca na fiscalização de onde não tem engenheiro. No Vanete Almeida, nessas obras públicas, todas têm um responsável técnico. Infelizmente, esse cara... infelizmente, esse cara, ele tem que... Claro que se for alguma coisa gritante, aí o CREA entra como colaboração, né? Mas se for... se tiver um responsável técnico lá, o CREA não tem autonomia para dizer que está sendo feito errado. O profissional que está lá, ele tem habilitação para executar aquele serviço. Agora, a Defesa Civil, a Prefeitura, ela pode avaliar, ele pode solicitar legalmente o laudo de integridade física e os projetos estruturais para serem avaliados por um profissional técnico da Prefeitura, né? Então, quando chega lá o que mais acontece em Serra, na região, é o quê? Pedreiro, mão de obra sem qualificação, executando obra. E isso cabe denúncia ao CREA. Inclusive, se vocês quiserem denunciar, tem um aplicativo e tem um site, que é anônimo, né? Você não precisa se identificar. Então, eu acho importante denunciar. Por quê? Porque vocês vão se formar e vai precisar de valorização. Vocês vão estar aí batendo um no outro. Se não denuncia, é assim, é um costume, sabe? Que vai se multiplicando, do meu ponto de vista. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida, minha gente? Muito obrigada aí pela compreensão de vocês, viu? Essa semana. Vamos trabalhar para a gente compensar tudo isso. A partir dessas aulas, eu vou começar a lançar algumas aulas gravadas que eu tinha e vou ver se consigo marcar um momento para a gente se reunir, para tirar dúvida depois de assistir a aula, tá? Tem aula prática novamente? Vai ter aula prática. Eu vou agendar direitinho com vocês. Eu acho que nessa semana a outra. Eu vou confirmar ainda, tá bom, Tiago? A gente vai moldar concreto. Foi, Matheus? Pronto. A gente ainda vai moldar concreto, pelo amor de Deus. Não vamos terminar essa disciplina sem moldar um concreto, não. Beleza? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Vitor, Isaac, Maria Gabriele, Diego? Professora, a gente vai fazer aquele... Eu esqueci o nome. Chama Steel Frame, parece.
Para saber a dosagem do concreto. Steel frame? Não. Não É tô- para saber a dosagem do concreto. Tem um em inglês que eu esqueci o nome. A dosagem? Dosagem não, slump test, é isso mesmo. O Ele slump. colocou aqui. Sim, o slump ele é um ensaio de abatimento do tronco de cone. Significa dizer que a gente precisa saber a consistência do concreto, se ele vai ser utilizado numa viga, no pilar, vai fazer também, É isso mesmo. tá? Então vamos fazer, Tá certo. viu? Beleza, minha gente. Boa noite para vocês aí, viu? Fiquem bem. Tchau. Tchau, tudo de bom para vocês.